Capítulo 22. Tratamento de pleno espectro. Uma coisa importante que devemos saber a respeito do tratamento e da cura é que nós curamos ou trabalhamos camadas distintas da aura, e que para cada camada, o trabalho difere muito do realizado nas outras. O que será melhor compreendido quando eu fizer uma descrição circunstanciada do que ocorre num tratamento. O outro ponto importante é que as energias destinadas à cura passam pela prova de fogo do chakra do coração, para transformar o espírito em matéria e a matéria em espírito, como tivemos ocasião de expor no capítulo 16. Exercícios para reunir forças para um dia de cura. Antes de encetar uma sessão com qualquer paciente, você precisa alinhar-se com as mais altas energias disponíveis e fazer vários exercícios dentre os apresentados no último capítulo para limpar e carregar todos os chakras, a fim de permitir que a energia chegue ao seu campo. Faça os exercícios de meditação durante vários meses até sentir-se à vontade com eles. Antes de começar um dia de tratamento, é muito importante para você juntar energias e concentrar-se nos seus propósitos. Medite na véspera, à noite ou na manhã do dia da cura. Conceda 1 minuto a cada paciente. Mantenha a mente vazia enquanto atrai energia suficiente para 1 minuto por paciente. Outra técnica consiste em focalizar a mente, sem outros pensamentos, em cada paciente enquanto atrai energia. Mais uma vez, o tempo de concentração é de 1 minuto por paciente. Visualize ou sinta a energia fluindo dentro de você. Cumpre-lhe também ter muita experiência em discernir, o que já se discutiu no capítulo 19. Certifique-se de estar sendo apoiado por alguns amigos experimentados nesses assuntos. As duas coisas, discernimento e apoio, não são facultativas, mas pré-requisitos para quem queira servir de canal durante o tratamento. Este trabalho, muito profundo, nunca deve ser feito com leviandade nem como um jogo. O uso errôneo das técnicas acarreta com frequência experiências muito desagradáveis, que podem fazer mal à pessoa que tenta canalizar sem a adequada disciplina espiritual. Satisfeitos esses requisitos, podemos prosseguir o exercício para deixar os guias chegarem ao nosso campo, estudado mais adiante neste capítulo. Por ora, faça os exercícios indicados no capítulo 21, antes de encontrar-se com o paciente. Depois de cumprimentar o paciente, descreva em poucas palavras o que você estará fazendo, se for a primeira vez que ele trabalha com você. É importante que o curador se comunique o mais que puder na linguagem do paciente. Seja o mais simples quanto possível. Se descobrir que o paciente já compreende muita coisa a respeito da aura e do tratamento, fale nesse nível de entendimento. Determine rapidamente o nível geral de compreensão do tratamento e da aura, a fim de estabelecer uma área comum de comunicação, o que deixará o paciente inteiramente à vontade, podendo você começar a trabalhar. Numa sessão de tratamento, costumo começar primeiro com os corpos áuricos inferiores, e passo depois para os mais elevados. Um rápido esboço da sequência do tratamento, apresentado na figura 22.1, pode ser útil à medida que você segue a descrição pormenorizada que vem logo abaixo. Figura 22.1. Sequência do tratamento. 1. Análise geral do sistema de energia do paciente. 2. Alinhamento dos 3 sistemas de energia que serão usados no tratamento. A. O do curador. B. O do paciente. C. O dos guias. D. O do campo da energia universal. 3. Tratamento dos 4 corpos inferiores, primeira, segunda, terceira e quarta camadas da aura. O A. Quelação, carregamento e limpeza da aura do paciente. O B. Limpeza da espinha. O C. Limpeza de áreas específicas da aura do paciente. 4. Tratamento do etérico pádrio, cirurgia espiritual, 5ª camada da aura. 5. Limpeza do quetérico, 7ª camada da aura. Pádrio, reestruturação. O A. Reestruturação do órgão quetérico pádrio. O B. Reestruturação do chakra quetérico pádrio. 6. Tratamento do nível celestial, 6ª camada da aura. 7. Tratamento desde o nível cósmico, 8ª e 9ª camadas da aura. Sequência detalhada do tratamento. 1. Análise geral do sistema de energia do paciente. Para encetar um tratamento pela primeira vez, costumo fazer uma rápida análise do corpo energético no intuito de determinar o modo com que o paciente utiliza o seu sistema de energia em geral, notando as características físicas do corpo, a fim de determinar a estrutura do caráter. Assim que vejo essa estrutura, sei que estarei trabalhando muito com os chakras habitualmente obstruídos. Coloco a pessoa de pé, com os pés paralelos e os ombros bem separados. Em seguida, peço-lhe que dobre e endireite os joelhos enquanto respira em harmonia com o movimento. Isso revela muita coisa sobre a maneira com que a pessoa dirige, bem e mal, a sua energia,
a qual, finalmente, ocasiona o problema físico. A energia, por exemplo, não flui sempre de modo uniforme pelas pernas. Em geral, é mais forte de um lado do corpo que do outro. Existem áreas que recebem mais energia do que outras. Todos esses desequilíbrios estão relacionados com questões emocionais e mentais, que a pessoa precisa enfrentar e resolver. Alguém que tenha medo de amar, por exemplo, enviará provavelmente mais energia para a parte dorsal do corpo, perto da área do coração, o centro da vontade, desviando assim a energia indispensável à alimentação do centro afetuoso do coração. Depois de ter uma boa ideia do modo com que a pessoa utiliza o seu sistema, eu tinha por hábito fazer uma análise do chakra, investigando-o com o pêndulo. Agora me limito a ler psiquicamente o problema. Ao principiante, sugiro que analise a estrutura do corpo físico. Compare-o com o que aprendeu a respeito da estrutura do caráter. Quais são as estruturas de caráter mais predominantes? Qual será, então, a psicodinâmica envolvida? Quais são os chakras que provavelmente funcionam mal? Reveja as tabelas do capítulo 13. Essa informação revela muita coisa sobre o equilíbrio da razão, da vontade e da emoção, e sobre os princípios ativos e receptivos da personalidade. Diz também muita coisa a respeito do modo com que a pessoa funciona em cada uma das áreas que cada chakra representa psicodinamicamente. Olhe para a estrutura do corpo físico. Todas as informações podem ser usadas para guiar a pessoa a uma compreensão maior do eu e do jeito com que ele funciona cotidianamente. Em seguida, peço ao paciente que tire os sapatos e toda e qualquer joia, que pode interferir nas linhas normais de energia, e deite-se de costas na mesa de massagem. Nesse ponto, você poderá querer fazer a leitura de um chakra utilizando o pêndulo, como está exposto no capítulo 10. Habitualmente, tiro os meus cristais, se o paciente não se incomodar com isso. Como ficou dito no capítulo anterior, quando uso cristais, ponho um grande cristal de quartzo rosado na mão esquerda do paciente e um grande quartzo claro na mão direita. Uso uma ametista com depósitos de ferro no segundo ou no primeiro chakra, visando manter o campo do paciente pulsando vigorosamente e manter a pessoa ligada ao corpo. Um quarto cristal é a minha concha. Trata-se de um cristal de quartzo claro de cerca de 1,5 polegadas, 38 Wizards a 0,7 mm de largura por 3,5, 88 Wizards de comprimento. Um cristal maior pesaria muito na mão e um menor não extrai tanta energia. Esse cristal emite um raio muito potente de luz branca pela ponta e age feito um raio laser para cortar e soltar o refúgio acumulado na aura. Faço uso dele na fase de limpeza do tratamento. 2. Alinhamento do sistema de energia do curador, do paciente e dos guias. Antes de estabelecer contato físico com o paciente, é muito importante alinhar-se o curador com as sempre presentes energias superiores. Para fazê-lo, torno a levar rapidamente minha energia para os chakras, como está descrito no exercício 22. Faço uma afirmação, a fim de coincidir com o Cristo e as forças universais de luz. Rezo em silêncio ou em voz alta. Rezo para ser um canal do amor, da verdade e da cura, em nome do Cristo e das forças universais de luz. Se você não tiver conexão com o Cristo, use, por favor, a que tiver com o todo universal, Deus, a luz, o Santo dos Santos, etc. A seguir, silencio a mente fechando os olhos e faço longas, baixas e profundas inspirações pelo nariz, ao mesmo tempo que projeto o ar de encontro ao véu do paladar. Sento-me aos pés do paciente e mantenho os polegares no ponto de reflexo do plexo solar, na planta dos pés. Esse ponto, tal como o define o sistema de reflexologia do pé, localiza-se na planta dos pés, logo abaixo da sua protuberância. Veja a figura 22.2. Feito isso, focalizo o paciente com a finalidade de ajustar os 3 sistemas de energia envolvidos: o dele, o meu e o das forças maiores de luz. Isso pode ser feito perscrutando pela coroa do corpo do curador e depois, pelo corpo do paciente até a sua coroa. Em seguida, podemos levar a efeito rápida inspeção dos órgãos do corpo, tocando os pontos de reflexo nos pés e sentindo o estado da energia de cada um. Os mais importantes se revelam, geralmente, os principais órgãos do corpo e a espinha. Os pontos desequilibrados na planta dos pés ou se mostrarão demasiado macios ou demasiado rijos. A carne do pé pode ceder à pressão da ponta de um dedo, necessitando de maior elasticidade, como pode ser demasiado elástica e não ceder. Pode dar a impressão de um espasmo muscular. Outra maneira de descrever a sensação que lhe provocam os pontos desequilibrados em função do fluxo de energia é a de uma fontezinha de energia que esguicha ou a de um pequeno vórtice de energia que adentra a pele.
O mesmo vale para os pontos desequilibrados da acupuntura. Os pontos da acupuntura parecem pequenos vórtices de energia ou chakras minúsculos. Um ponto desequilibrado da acupuntura esguichará energia ou parecerá um minúsculo remoinho que a suga. Você poderá querer acumular energia especificamente nos pontos que precisam dela. A. Canalizando para curar. À medida que você progride na sequência curativa, pode adicionar outra dimensão à canalização empregada para receber informações. Na canalização para a própria cura, você autoriza os guias a utilizarem maior porção do seu campo de energia de duas maneiras principais. A primeira consiste simplesmente em permitir que diferentes níveis de vibrações de luz sejam canalizadas através do campo. De ordinário, as cores e intensidades são escolhidas pelo guia. A pessoa que canaliza mantém-se alinhada com a luz branca ou luz de Cristo. Uma segunda maneira é consentir que os guias entrem parcialmente em seu campo e trabalhem no campo do paciente através da manipulação direta. Nos dois casos, permita que suas mãos sejam guiadas pelo mestre espiritual. No primeiro, a orientação e os movimentos das mãos são gerais, e podem começar assim que você coloca as mãos nos pés do paciente. No segundo, são, a um tempo, muito intrincados e muito precisos, e se fazem de hábito nos níveis mais altos do campo, 5-7. Muitas vezes o guia estenderá a mão através e além da mão do curador, fazendo-a entrar no corpo do paciente. Isso requer do curador a máxima atenção ao que os guias estão fazendo, para não interferir. No tratamento do 5º nível áurico, por exemplo, se você se cansar de manter a mão estendida ou de movimentá-la de certa maneira e desejar parar, deve deixá-lo muito claro para o guia e dar-lhe tempo de ajustar o tratamento e autorizar uma interrupção não drástica. Se você recolher a mão prematuramente, provocará um choque energético no paciente, o qual, na maior parte das vezes, saltará. Nesse caso, você terá de voltar atrás e consertar o rompimento que tiver causado. Com a experiência, você se familiarizará com as sequências da divisão energética das fases, que permite pausas quando necessárias. 3. Curando as 4 camadas áuricas inferiores. Quelação. Carregando e limpando a aura do paciente. Quelar, que deriva da palavra grega sheli, ou garra, significa agarrar. A Hevimut Rosalind B. Meyer, que criou e desenvolveu essa técnica, empregou a palavra para significar simplesmente a limpeza do campo do paciente pela retirada do entulho áurico. A quelação também enche a aura de energia, como quando enchemos um balão, e geralmente a equilibra. Isso se faz introduzindo energia no corpo aos poucos, a começar pelos pés. O melhor é introduzir a energia da maneira mais natural, criando equilíbrio e saúde em todo o sistema. A energia, portanto, se introduz no corpo a partir dos pés, porque é normalmente extraída da terra através do primeiro chakra e dos 2 chakras da planta dos pés. As energias da terra são sempre necessárias para curar o corpo físico, porque pertencem às vibrações físicas inferiores. Por conseguinte, você estará derramando energia num sistema esvaziado da maneira mais natural possível. Assim sendo, o corpo de energia absorve a energia e transporta-a para onde ela é necessária. Por outro lado, se você começar na área lesada, o corpo de energia poderá perfeitamente carregá-la para outro local, antes que ela realmente comece a alimentar a área de entrada. E como este não é um fluxo natural, é menos eficiente. Examine, por favor, a carta de quelação na figura 22.3. Figuras sucessivas neste capítulo mostrarão como se modificou a aura de uma pessoa através de um tratamento completo. Quando Mary me procurou pela primeira vez, o seu campo áurico estava bloqueado, turvo e desequilibrado. Figura 22.4. Havia obstruções que se diriam manchas vermelho escuras e acastanhadas nos joelhos, na área pélvica, no plexo solar e nos ombros. Ela apresentava uma desfiguração do chakra do plexo solar, dando a impressão de que o pequeno vértice na seção esquerda superior se projetava como mola que houvesse saltado. A deformação estendia-se através da 5ª e da 7ª camadas do campo. Essa configuração está associada a uma hérnia do diafragma. Mary queixava-se de dores na área e também tinha problemas em sua vida pessoal, no que dizia respeito a ligações mais profundas com outras pessoas. O tratamento, que durou poucas semanas, não somente lhe reequilibrou, carregou e reestruturou o campo de energia, mas também a ajudou a ligar-se melhor às pessoas, o que foi feito por meio da canalização de informações a respeito das suas experiências de infância, em que ela aprendera a bloquear habitualmente o seu campo de energia e acabou criando, desse modo, o seu problema psicológico e físico. Examinemos agora cada fase do processo de cura, como se você fosse o curador.
Sente-se com as mãos nos pés do paciente, que neste caso é Mary, até que o campo geral esteja limpo e equilibrado. Figura 22.5. A energia que flui dessa posição ativa todo o campo. Não tente controlar a cor que vê canalizando. Consinta em que ela flua automaticamente. Se concentrar numa cor, é provável que você mais interfira do que ajude, porque os campos são mais espertos do que a sua mente linear. Enquanto você limpa o seu campo, a fim de que os seus chakras estejam limpos e possam, dessa maneira, metabolizar todas as cores do campo da energia universal, o campo do paciente absorverá o de que necessita. Se um dos seus chakras estiver bloqueado, você terá dificuldade para canalizar a cor ou a frequência da luz transmitida pelo citado chakra. Se for esse o caso, repita o exercício de abertura do chakra até que todos os chakras estejam abertos. A figura 22.6 mostra o fluxo de energia que penetra os chakras do curador, através da sua corrente de força vertical, e vai para o chakra do coração, saindo depois, pelos braços e mãos do curador, para o campo áurico do paciente. À medida que a energia flui, limpando, carregando e, quase sempre, reequilibrando o campo de energia do paciente, você a sentirá provavelmente fluindo pelas mãos, como se uma fonte fluísse delas. Poderá experimentar uma sensação de calor ou formigamento. Poderá sentir as pulsações, lentas e rítmicas. Se for sensível dessa maneira, perceberá as mudanças do fluxo. Às vezes haverá mais energia subindo por um lado do corpo. Nesse caso, a frequência da pulsação se alterará, e se alterarão a direção do fluxo, a localização geral da energia, ou a área geral que a energia está enchendo no campo de energia do paciente. Nesse ponto, o fluxo se encontra nas áreas gerais do corpo áurico. Depois de vários minutos de trabalho, a intensidade do fluxo diminuirá, e um fluxo igual de energia subirá por ambos os lados do corpo. Isso quer dizer que o campo total está equilibrado de um modo geral, e você está pronto para passar à posição seguinte. Observe que a aura de Mary, que se vê na figura 22.5, está muito mais limpa do que a sua aura estampada na figura 22.4. Agora, passe para o lado direito do paciente. Conserve uma das mãos no corpo dele, a fim de manter a conexão. Ponha a mão direita na planta do pé esquerdo e a mão esquerda no tornozelo esquerdo dele. Para fazê-lo, passe o braço por cima do corpo do paciente. Figura 22.7. Deixe a energia fluir da sua mão direita para a esquerda através do pé do paciente. A princípio, o fluxo de energia pode ser fraco. Depois, à medida que os rios desse fluxo se vão enchendo, ele se fortalece. À medida que o pé se enche de energia, o fluxo entre as mãos do curador volta a diminuir. Agora, passe as mãos para o pé e o tornozelo direitos do paciente e repita o processo. Encha-o de energia do modo com que o fez com o pé esquerdo. A seguir, leve a mão direita para o tornozelo esquerdo e a mão esquerda para o joelho esquerdo do paciente. Deixe que a energia corra da sua mão direita, através da parte inferior da perna esquerda do paciente, para a sua mão esquerda. De início, o fluxo pode ser fraco e provavelmente mais forte de um lado da perna que do outro. Completada a repressão, mude para a posição do tornozelo e do joelho direitos. Figura 22.8. Enquanto você proceder à quelação entre o tornozelo e o joelho, as nuvens escuras sobre a coxa e o quadril direitos se tornarão mais claras e o campo ali se iluminará. Em seguida, parte da zona escura sobre o lado esquerdo do plexo solar começa a clarear. Continue trabalhando nas pernas de baixo para cima, junta a junta, do joelho ao quadril, primeiro do lado esquerdo, depois do direito. Figura 22.9. Enquanto você trabalha no corpo do paciente de baixo para cima, a aura dele continua a clarear, e ele entra num estado alterado de consciência. Passe do quadril para o segundo chakra, figura 22.10. Agora o campo do paciente na área pélvica se aclara, especialmente na área que fica entre as suas mãos. Nessa posição, sua mão direita está no quadril do paciente, e a esquerda no centro do segundo chakra, logo acima do púbis. Repita os movimentos de cada lado do corpo. Você se dará conta das mudanças se aclarando na aura pelo aumento e diminuição do fluxo de energia, quando você se move de um lugar para o seguinte. Quando você coloca as mãos num lugar novo, a energia flui, a princípio devagar, até estabelecer-se a conexão entre o seu campo e o campo do paciente. O fluxo aumenta até chegar ao pico, e depois diminui lentamente, e ou cessa de todo, ou continua num ritmo muito lento. Isso significa que é chegado o momento de passar adiante. O fluxo de energia provocará uma sensação de formigamento, ou de ondas de calor. Certifique-se sempre de que obteve um fluxo igual de energia, de baixo para cima, de ambos os lados de qualquer parte do corpo, antes de passar para o ponto seguinte.
Isso inclui os 2 lados de cada perna, bem como os 2 lados do corpo. Depois que o segundo chakra estiver completamente limpo, carregado e equilibrado, leve a mão direita ao segundo chakra e a esquerda ao terceiro. Figura 22:11. No caso de Mary, você teria de passar mais tempo no segundo e no terceiro chakras, onde se encontra o maior bloqueio. Depois que tiver limpado essa área, ponha a mão direita no terceiro chakra e a esquerda no quarto. Ao iniciar a quelação direta dos chakras, você entrará numa comunhão mais profunda com o paciente, respirando num ritmo igual ao dele. Isso quer dizer que você foi espelhado. Depois que se tiver espelhado, você poderá imprimir determinado ritmo à respiração do paciente, modificando simplesmente a sua. A dele a acompanhará. Pode ser importante fazer isso a esta altura do tratamento, porque você estará começando a abrir material emocional ao passar para os chakras. Assim que o material emocional começa a soltar-se, a pessoa tenta reter a respiração, num esforço para reprimir os sentimentos. Mary começa agora a tentar reprimir seus sentimentos à medida que o segundo e o terceiro chakras se tornam mais ligados. Você a anima a respirar. Ela respira e chora. Sente a solidão, você também. Você sente ou vê as experiências infantis de Mary que se relacionam com isso. Compartilhe-as com ela, que agora compreende a conexão e chora mais um pouco. O seu segundo e terceiro chakras se abrem e limpam mais, em resultado da manifestação dos seus sentimentos. Se você tiver dificuldade para tolerar os sentimentos dela, mude a sua respiração, deixando de regular o ritmo da respiração dela, e eleve a sua consciência a um nível mais alto. Continue a mandar energia. À medida que os chakras de Mary se limpam, ela se acalma e aquieta. A figura 22:12 mostra que a quelação limpou os 4 níveis inferiores do campo de Mary, mas não consertou a laceração. O terceiro chakra demandará uma atenção especial na 5ª e na 7ª camadas, que foram laceradas. A fim de realizar a quelação do 4º, do 5º e do 6º chakras, continue simplesmente subindo pelo corpo, colocando a mão esquerda no chakra superior e a direita no inferior. Quando você chegar ao 5º chakra, a maioria dos pacientes se sentirá melhor se você puser a mão esquerda debaixo do pescoço em vez de colocá-la sobre ele. Feito isso, ponha cada uma das suas mãos em cada ombro do paciente, ao mesmo tempo que deixa o seu corpo deslizar até sentar-se acima da cabeça do paciente. Equilibre o lado direito e o esquerdo do campo de energia de Mary. A seguir, devagarzinho, erga as mãos dos lados do pescoço até as têmporas, dirigindo a energia durante o tempo todo. Nesse ponto, se você estiver aprendendo, passará ao tratamento do 6º nível tal como foi descrito no ponto 6. Faça o tratamento do 6º nível e uma oclusão no 7º, como se descreve sob a rubrica de selando o nível quetérico padrão. De início, não espere fazer muito mais do que isso, enquanto não se tornar proficiente no tratamento e na cura. Para começar, é bem possível que isso lhe custe uma boa hora de trabalho. Após muito tempo de prática, principiando a perceber as camadas superiores do campo áurico, você começará a trabalhar nelas do modo descrito nos pontos 4 ou 5. Mesmo depois, poderá perceber acima da 7ª camada e por-se-á a trabalhar no 8º e no 9º níveis, do modo descrito no ponto 7 do texto que se segue. Peço a todos os novos alunos que efetuem uma quelação completa, para terem a certeza de que não deixarão de ver nada que precise ser limpo desse jeito. Mais tarde, quando se tornarem mais hábeis, não só na transmissão da energia, mas também na percepção do campo, já não precisarão submeter todos os chakras à quelação. Saberão até onde será necessário fazê-lo. Para os portadores de doenças do coração, é importante executar a quelação ao contrário. Ou seja, você tira a energia do chakra do coração, que, de ordinário, está bloqueado por energia escura. Neste ponto, darei mais algumas indicações a respeito da quelação. Lembre-se de que você está canalizando, não está irradiando, o que quer dizer que eleva suas vibrações ao nível de energia necessário e depois se liga simplesmente ao campo da energia universal e deixa-a fluir, como se inserisse uma tomada elétrica numa tomada de parede. Se não fizer o tratamento dessa maneira, cansar-se-á muito depressa. Você não pode irradiar nem dirigir energia em quantidade suficiente de dentro do seu próprio campo para curar. Precisa canalizá-la. Sua tarefa na canalização resume-se em elevar o nível de vibrações de modo que possa completar o circuito com o céu. Para elevar as vibrações a um nível de energia mais alto, são muito úteis os exercícios de abertura do chakra que realizou. Ao preparar-se para um tratamento antes do tempo, você começa com um alto nível de energia e frequência.
No correr do tratamento, alça-se, aos poucos, a níveis cada vez mais altos, simplesmente por encontrar-se num estado elevado de consciência. Muito provavelmente, quanto mais tempo ficar nele, tanto mais alto chegará, sobretudo se mantiver centrado e focalizado com uma boa respiração. O melhor tipo de respiração que emprego é uma sucessão de longas e contínuas inspirações e expirações, com pouquíssimas pausas no meio. A respiração se faz pelo nariz, arranhando o véu do paladar, como nos exercícios do capítulo 18. Você também pode focalizar e concentrar-se na expansão do campo áurico. O mais importante é permanecer num fluxo sincrônico sensível com os campos de energia à sua volta. Uma pausa no fluxo de energia indica que está prestes a surgir uma frequência mais elevada. Espere um pouco. Se ela não aparecer, prossiga como já ficou indicado. Quando ficar mais afinado, começará a sentir mudanças na frequência da energia que flui através do seu corpo. Finalmente, você será capaz de manter certos níveis de frequência, ajustando sua respiração e seu foco. Mantenha as mãos, levemente retesadas, no corpo, com firmeza. Dirija a energia que está recebendo com todos os seus chakras através das mãos e para dentro do corpo. Você pode querer fazer vibrar o corpo, a fim de se porem os chakras a bombear mais energia, usando o exercício 25 descrito no capítulo 21. Nessa parte do tratamento, você estará, provavelmente, usando mais energia por intermédio dos chakras inferiores do que dos superiores. Grande quantidade de energia também sobe da terra através da planta dos pés. Certifique-se de que os seus pés estão bem plantados no chão. Visualize o crescimento de raízes dirigidas para o centro da terra e a atração da energia para cima através das raízes. Esse processo alimenta e carrega os corpos inferiores de energia. Diligencie para que o seu corpo se encontre numa posição confortável para garantir o livre fluir da energia. O sistema de energia do paciente captará a energia e a transferirá automaticamente para a área do corpo em que ela é necessária. Por exemplo, embora suas mãos estejam nos pés do paciente, a energia pode estar subindo pela espinha até chegar à parte dorsal da cabeça. Enquanto se efetua aquela ação, a fim de preparar o paciente para um trabalho mais específico, o curador utiliza esse tempo vital na leitura psíquica do paciente e em comunicar-se com ele. Esse é o momento em que o paciente principia a abrir-se e a partilhar sua história pessoal. Logo que o curador põe as mãos no paciente, estabelece-se uma confiança recíproca maior entre eles. O curador também continuará a vasculhar o corpo do paciente na tentativa de encontrar áreas problemáticas. No caso de Mary, sua aura clareou e está mais leve, como se pode ver pela figura 2212. Durante a quelação da área do segundo, terceiro e quarto chakras, sua liberação emocional levou-a a um estado profundamente relaxado. Os primeiros 4 níveis do seu campo estão suficientemente claros para suportar o trabalho na quinta e na sétima camadas. Outro paciente pode não estar, mesmo depois de uma plena quelação através do sexto chakra, e pode ainda precisar clarear o campo em localizações específicas de maior perturbação. Há 2 maneiras principais de levar a efeito um clareamento dessa natureza. Uma delas é a limpeza da espinha. A outra é empurrar ou tirar o detrito áurico de áreas específicas. A esta altura, o paciente pode precisar de uma limpeza da espinha. Veja a figura 2213. Trata-se, por via de regra, de uma boa coisa, pois limpa a principal corrente de força vertical do campo áurico. Entretanto, numa sessão de 1 hora, na maioria das vezes não faço isso, a não ser que exista um problema na espinha, porque outras coisas são geralmente mais importantes, e uma espinha normal se limpará durante a quelação. Parte dessa técnica me foi ensinada pelo meu mestre CB. A fim de fazer uma limpeza de espinha, peça ao paciente que se deite de bruços. Tenha para isso uma mesa que permita a ele olhar diretamente para baixo, pois o paciente não deve virar a cabeça para lado nenhum nesse trabalho. Massageie a área do sacro. Usando os polegares, massageie os forames, orifícios do osso através dos quais passam os nervos. Do sacro. Essa é a área acima do glúteo máximo, onde se encontram as depressões. Se não souber que aspecto tem essa parte do corpo, examine o sacro num livro de anatomia. Trata-se de um conjunto de ossos unidos, com a ponta dirigida para baixo, com 5 forames de cada lado do triângulo. A última vértebra lombar se assenta sobre ele, e o cóccix se estende para baixo, a partir da extremidade inferior. Faça pequenos círculos com os polegares na área dos forames do sacro. Estará mandando energia laranja-vermelha através dos polegares. Trabalhe desse jeito em toda essa extensão da espinha, de baixo para cima, usando os polegares de cada lado de cada vértebra.
Se fizer círculos no sentido horário com o polegar direito e no sentido contrário com o esquerdo, obterá melhores resultados. Agora junte as mãos em forma de concha e aplique-as no segundo chakra. Canalize energia laranja-vermelha das mãos para o chakra, ao mesmo tempo que executa um movimento vagaroso no sentido horário com as mãos. Para fazê-lo, retenha o seu fluxo de energia na frequência laranja-vermelha. Essa técnica é ensinada no capítulo 23 sobre a cura pela cor. Carregue o chakra. Quando o tiver carregado, comece a mover as mãos espinha acima. Deixe que a luz se mude num raio azul, semelhante ao laser, quando suas mãos deixarem o segundo chakra. Diligencie não deixar cair a conexão energética ao subir espinha acima. Coloque o corpo numa posição que lhe permita mover confortavelmente as mãos, à medida que elas se moverem pela espinha. Com a luz azul do laser, você estará limpando a espinha e empurrando toda a energia bloqueada para fora, pelo cocuruto da cabeça, através do chakra da coroa. Repita a sequência pelo menos 3 vezes, e até que a corrente principal de força esteja limpa. Você talvez queira dar umas pancadinhas de leve no quarto e no quinto chakras, a fim de ajudá-los a se abrirem. C. Limpeza de áreas específicas da aura do paciente. Durante a quelação, você começará a sentir, através da alta percepção sensorial, o local onde trabalhará em seguida no corpo físico. À medida que progride, provavelmente não precisará pôr em prática a quelação de todos os chakras antes de começar a trabalhar diretamente numa área de energia bloqueada. Depois de muita prática, você deverá, pelo menos, levar a cabo a quelação do coração antes de concentrar-se numa área. Deixe-se levar intuitivamente. Faz-se um trabalho mais direto mandando energia a uma aura bloqueada para ativá-la, soltando a energia estagnada e puxando para fora, com as mãos, o muco áurico bloqueado. Para levar energia diretamente a uma área específica, você pode usar as mãos separadas uma da outra ou juntas. Colocando-as de cada lado do bloqueio, da frente para trás e de baixo para cima do corpo, dirija a energia de modo que ela saia de uma área e entre em outra, empurrando-a com a mão direita e puxando-a com a esquerda, ou vice-versa. Veja o capítulo 7 a respeito das técnicas de empurrar, puxar e parar. Em certas ocasiões, esta é a coisa correta para se fazer. Em outras, porém, você achará mais conveniente usar as 2 mãos ao mesmo tempo. Qualquer uma das técnicas dirige a energia diretamente para um bloqueio e penetra profundamente na aura. Cada uma delas também inunda a aura de uma nova energia e é um bom método para encher os chakras. A figura 2214 ilustra a posição de ambas as mãos. Se quiser seguir o método da mão fechada, junte as mãos em concha com os polegares cruzados e as palmas viradas para baixo sobre a área para a qual você dirige a energia. Una solidamente as mãos, sem deixar espaço entre elas, nem mesmo entre os dedos, que deverão estar ligeiramente dobrados em forma de concha. Faça vibrarem as mãos para aumentar o fluxo de energia. Você verificará que, fazendo isso, obrigará a energia a entrar, como um raio de luz, profundamente no corpo. Ela enche ou solta as coisas. Os guias a dirigirão para o que for necessário e a farão correr através das áreas necessitadas. Se eles estiverem usando essa técnica para soltar os bloqueios, dali a pouco estarão mudando a frequência mandada através delas e provavelmente lhe reverterão o fluxo e sugarão o bloqueio para fora. Limite-se a deixar que suas mãos se movam o necessário a fim de permitir o empurrão. Você poderá querer erguer a mão com a energia do órgão morto e deixar que os seus guias a tirem da sua mão. Outra técnica consiste em usar as mãos etéricas a fim de puxar a energia bloqueada para fora do campo do paciente. Se você quiser puxar essa energia, imagine os seus dedos etéricos ficando muito compridos, ou as partes etéricas dos dedos crescendo e penetrando o corpo do paciente e simplesmente retirando a energia como se fossem uma pá, ou juntando-a como se fossem um ancinho para depois retirá-la com uma pá. Você a puxa para cima e para fora da aura e segura-a na mão enquanto o guia a ilumina, isto é, a ativa até que ela se converta numa luz branca e deixa-a partir. Dessa maneira, você não terá a sala cheia de energia morta. Em seguida, como curador, você se prepara para o punhado seguinte de energia. Quando se oferece a ocasião, você também tira a energia bloqueada com uma concha de cristal, que capta a energia e a puxa para fora. Veja o capítulo 24. O cristal, um instrumento muito eficaz nesse tipo de trabalho, atua como um ralo de laser. Entra, corta e coleta a energia, que você então puxa para fora e deixa os guias transformarem em luz branca. Nem sempre é bom usar cristais.
Algumas pessoas são demasiado sensíveis para esse gênero de ação de corte. Nunca utilize cristais depois de feito o trabalho quetérico padrão, um nível mais alto de trabalho, que será explicado mais tarde. O seu emprego poderia estragar o trabalho padrão. O paciente não precisará do trabalho do cristal depois do trabalho padrão. Tudo isso deverá ter sido feito de antemão, isto é, em qualquer área do corpo. No caso de Mary, descrito anteriormente, não se usaram cristais. Enquanto o trabalho estiver sendo feito, o curador explorará as camadas áuricas, a fim de averiguar se os chakras ou os órgãos precisam de reestruturação nos níveis padrões. Os guias decidirão se o trabalho deverá ser feito no nível etérico padrão, quinto, ou no nível quetérico padrão, sétimo. O trabalho padrão só poderá ser executado após a limpeza das 4 primeiras camadas da aura. Com efeito, se a aura estiver muito suja, às vezes será difícil ver o nível etérico padrão através da energia escura. Se os guias decidirem executar o trabalho quetérico padrão, sétima camada, o curador terá de afastar os cristais do paciente, porque estes ajudam a conservá-lo no corpo. Para o trabalho quetérico padrão, faz-se mister que o paciente deixe parcialmente o corpo. De outro modo, sofrerá muita dor e o trabalho não poderá ser feito. Tentei de uma feita costurar um pequeno dilaceramento na 7ª camada sem tirar os cristais do corpo do paciente. Este se pôs a gritar de dor depois de uns 2 segundos de trabalho. Minhas mãos nem sequer lhe tocavam o corpo. Retirei rapidamente os cristais, terminei a costura e curei a grande inflamação vermelha causada por mim nos níveis 1, 2, 3 e 4, empregando as técnicas de limpeza acima descritas. Se os guias decidirem realizar o trabalho etérico padrão, 5ª camada, a essa altura do tratamento, não será necessário retirar os cristais. Acredito que isso aconteça porque o padrão etérico trabalha no espaço negativo e não está ligado ao corpo de um modo sensível. D. Exercício para deixar os guias chegarem ao campo para trabalhar. Se você estiver encontrando dificuldades para deixar os guias chegarem ao seu campo, sugiro-lhe que faça o seguinte exercício, que também pode ser feito antes de se iniciar o tratamento, se você quiser. Mas só deverá ser executado depois que você tiver carregado o seu campo com o exercício 22, visualização, descrito no capítulo 21. Agora que o seu campo está carregado e equilibrado, repita o exercício acima e modifique-o um pouquinho, a fim de facilitar a entrada dos guias no seu campo para a cura. Se você tiver as mãos colocadas em alguém, retire-as delicadamente antes de fazer isto. Volte ao seu próprio primeiro chakra. Veja-o girando vermelho. Respire essa cor 2 vezes. Na segunda inspiração, erga a consciência para o segundo chakra e deixe o vermelho tornar-se em laranja-vermelho. Expire laranja-vermelho. Focalize o segundo chakra. Inspire laranja-vermelho. Expire-o. Inspire de novo laranja-vermelho e deixe que ele vire amarelo enquanto você estiver erguendo o olho da mente para o terceiro chakra. Inspire amarelo. Expire-o. Inspire amarelo e deixe-o ficar verde enquanto você passa para o chakra do coração. Inspire verde. Expire-o. Inspire verde. Eleve-se até o chakra da garganta. Deixe o verde tornar-se azul. Inspire azul. Expire-o. Inspire azul e erga-se até o terceiro olho, quando o azul virar anil. Inspire anil. Expire-o. Inspire anil e deixe-o transformar-se em branco enquanto você se ergue até a coroa e sai pelo cocuruto da cabeça. Enquanto você se ergue através da coroa, deixe os guias entrarem em seu campo pela face dorsal do chakra da garganta. Você os sentirá chegarem à volta dos ombros e lhe caírem nos braços, como um revestimento. Sentirá o seu campo ficar muito mais cheio. Nesse ponto, verá os braços de um guia interpenetrarem os seus e a luz jorrar deles. Relaxe. Habitue-se a essa sensação. Se sentir a vontade de colocar as mãos numa área do corpo, faça-o. Mais tarde, ajude um amigo. Deixe suas mãos serem guiadas a um lugar no corpo do amigo que precisa de tratamento. Pode não ser o lugar que você imagina. Deixe a bela energia de cura jorrar de suas mãos afetuosas. Nunca tenha medo de colocar as mãos em outra pessoa com afeto. 4. Cura do nível padrão etérico da aura, 5ª camada do campo áurico. Se os guias quiserem fazer o trabalho etérico padrão, o curador receberá um sinal para simplesmente colocar as mãos no corpo em 2 lugares, geralmente sobre 2 chakras, e permitir que as suas mãos descansem ali. A partir desse ponto, os guias controlarão tudo o que for acontecendo.
e o curador passará a ser, em grande parte, passivo. À medida que progredia no trabalho de cura etérica padrão, comecei a testemunhar a realização de operações inteiras. A princípio, aquilo me pareceu difícil de acreditar, porque elas se diriam muito parecidas com as intervenções cirúrgicas realizadas no nível físico, por cirurgiões, na sala cirúrgica de um hospital. Está claro que também imaginei estar projetando tudo aquilo. Pedi a 2 amigas minhas muito clarividentes que assistissem a alguns tratamentos a fim de verificar se as nossas experiências se correlacionavam. A resposta foi afirmativa. Eis o que vimos. Enquanto eu permitia as minhas mãos que descansassem, passivas, no corpo do paciente, minhas mãos etéricas se destacavam das físicas e lhe penetravam fundo no corpo. Em seguida, as mãos dos guias, aos quais chamo cirurgiões, se estendiam através de minhas mãos etéricas e, literalmente, realizavam a operação. Quando o faziam, o tamanho de minhas mãos etéricas se dilatava extraordinariamente. Para fazer a operação, os guias enfiavam tubos nos meus braços, que passavam por minhas mãos e entravam no corpo do paciente. Aparentemente, todos utilizavam o mesmo equipamento usado por um cirurgião normal: bisturis, grampos, tesouras, agulhas, seringas, etc. Eles cortam, raspam, limpam, fazem transplantes e costuram coisas, recolocando-as no lugar. Ergui os olhos para a minha amiga e perguntei-lhe: "Você viu isso?" "Vi", respondeu ela. E passou a descrever a cena que eu estava presenciando. Desde então, temos feito muitas curas juntas, sempre correlatando o que vemos. Todo esse trabalho é feito no 5º nível do campo áurico, camada que parece existir no espaço negativo, como ressaltei no capítulo 7. Para mim, graças à minha alta percepção sensorial, o espaço negativo é semelhante ao negativo de uma fotografia, onde todas as áreas escuras são claras e todas as áreas claras parecem escuras. No espaço negativo, as áreas que esperamos encontrar vazias estão cheias, e as que esperamos ver cheias parecem vazias. Nesse nível, tudo o que seria espaço vazio se apresenta colorido de azul cobalto escuro, e todas as linhas áuricas se diriam espaços vazios dentro do campo azul cobalto. Depois de entrarmos nesse nível de realidade, isso nos parece perfeitamente normal. O 5º nível é o padrão de todas as formas existentes no plano físico. Se quebrar uma forma no campo áurico, ela terá de ser restabelecida no 5º nível do campo para recuperar a forma sadia no plano físico. Dessarte, toda e qualquer cirurgia áurica terá de ser feita na 5ª camada do campo, de modo que a cirurgia etérica é, essencialmente, a tarefa de criar um novo espaço negativo em que o corpo etérico do paciente possa crescer e ficar bom. Durante esse tipo de operação, a que dei o nome de cirurgia espiritual, o curador não pode, em hipótese nenhuma, movimentar as mãos. Com efeito, na maior parte do tempo, as mãos estão de tal maneira paralisadas que seria dificílimo movê-las. Todas as vezes que tentei fazê-lo, a tentativa demandou um grande esforço. É preciso muita paciência para ficar ali sentado, às vezes por 45 minutos, enquanto os guias fazem o trabalho. Depois que os guias terminam, esterilizam o trabalho e se põem, lentamente, a fechar a incisão. As mãos etéricas do curador voltam à superfície e fundem-se com as mãos físicas do mesmo curador. Isso também requer paciência. Às vezes eu me entedio. Finalmente, a mão sobre a parte inferior do corpo do paciente, habitualmente a mão direita, se solta, e os guias me instruem para trazê-la, corpo acima, até onde está a esquerda. Nesse ponto, retiro devagarzinho a mão esquerda, e em seguida, lentamente com delicados movimentos da mão e dos dedos, religo a área recém-reestruturada do padrão etérico ao padrão da parte do corpo à sua volta. Faço-o movimentando a mão para cima, através dos chakras. As mãos do curador não se afastam do corpo do paciente enquanto a incisão não se tiver fechado, e os 2 campos, o novo e o velho, não tiverem sido religados. Mas voltemos à paciente, Mary. Nas últimas partes daquela ação, Mary ficou deitada na mesa de tratamento, serena e relaxada. Saiu um pouco do corpo e repousa. O campo áurico continua a utilizar a energia que recebeu para curar-se. Mary está pronta para o trabalho etérico padrão em sua hérnia diafragmática. Quando você coloca as mãos sobre o 3º e o 4º chakras, figura 22:15, suas mãos etéricas principiam a flutuar para baixo e você começa a ter mais consciência do interior do corpo, por intermédio do seu melhor meio de acesso a ele. Você o sente, ouve ou vê. Está sentado no espaço negativo, mas este lhe parece completamente normal. O campo de energia em torno do seu corpo se expande, à medida que aumenta o ritmo das suas vibrações.
Você sente uma presença na sua retaguarda, talvez até mais de uma presença. Delicada, muito delicadamente, os guias deslizam através do seu campo áurico. Isso lhe parece muito familiar, muito confortável e, principalmente, maravilhoso. Você alteou-se a um estado de serenidade angélica, está em paz com o universo. Enquanto permanece sentado, entregue à própria força criativa superior, observa as mãos do guia deslizando para dentro do corpo do paciente, através das suas mãos etéricas. Você as contempla costurando a hérnia no diafragma. A princípio, sente-se incrédulo, mas depois tudo aquilo lhe parece tão natural que você simplesmente deixa acontecer. O importante é que o paciente fique bom. Você confia nos conhecimentos que vão além das suas autodefinições normais e estreitas e deixa o tratamento realizar-se. Os guias consertam o dilaceramento e religam o novo padrão reestruturado ao resto do padrão da quinta camada. Em seguida, você a sente começando a recolher a própria energia. Surpreende-se com a profundidade a que chegaram suas mãos etéricas no campo do paciente. Não reparou no quanto elas penetraram, mas agora, quando o campo de energia começa a puxar, você a sente movendo-se para fora. Neste ponto, o paciente pode notá-lo também. Em seguida, você sente que está ganhando maior controle sobre a mão direita. A conexão dela com a aura do paciente se desata, e você principia a recolhê-la devagar. Quando ela estiver totalmente recolhida, flexione um pouco os dedos para exercitar a mão. Agora, com a mão direita, mergulhe no quarto chakra e solte a esquerda. Pouco a pouco, delicadamente, retire a mão esquerda. Você está pronto para encetar o trabalho da sétima camada. Antes, porém, atente para estas dicas a respeito do tratamento etérico padrão. Durante a cirurgia etérica padrão, os guias controlam as frequências da cor, a direção do fluxo e a localização do trabalho. Quanto mais você confiar e obedecer, tanto mais serão capazes de fazer. Em adição aos processos cirúrgicos normais, eles, às vezes, orientam o curador a manter as mãos e os braços sobre o corpo, muito quieto, e lhe pedem para alçar-se a vibrações mais altas e permitir a força poderosa da alfazema e, por vezes, da prata, a fazerem o que é preciso. Você não deve mover-se nessas circunstâncias, visto que o fluxo, muito forte, despedaçaria não só o campo do paciente, mas o seu também. Depois que tiver sido produzida energia suficiente para soltar a configuração, os guias lhe inverterão o fluxo e a sugarão para cima e para fora. Este é um nível superior de cura, e provavelmente usa as energias do sexto nível. Retira do campo formas etéricas específicas padrão, como as formas psíquicas de vírus, bactérias, ou, num caso, objetos em forma de sementes do sangue de um paciente de leucemia, de modo que eles não se regenerem no corpo físico da pessoa. De quando em quando, um pequeno grupo de pessoas como nós, que desenvolvemos a alta percepção sensorial, se reúne para dar apoio mútuo uns aos outros em relação à nossa vida pessoal e para lidar com todas as questões que surgem em nossa existência pelo fato de sermos clarividentes, clareaudientes e clarissencientes. Também trocamos tratamentos uns com os outros, cada qual faz as vezes de paciente, num trabalho muito profícuo, porque não somente os curadores veem o que está acontecendo, como o próprio paciente o vê. Esse trabalho corroborou muitas de minhas percepções e ajuda a criar uma estrutura clara, com a qual se podem descrever tais experiências. Estamos aprendendo a olhar para cada camada da aura, a ver como é essa experiência, e a saber que novos processos de tratamento podem advir das informações que recebemos. 5. Cura do padrão quetérico, ou reestruturando a grade áurica de ouro, sétima camada do campo áurico. Muitas vezes, quando o campo áurico está desfigurado no quinto nível, está desfigurado no sétimo também. Assim sendo, é de mister se opere a reestruturação do padrão quetérico. Isso se faz costumeiramente antes que o curador se concentre no tratamento do sexto nível. Embora, a essa altura do tratamento, algumas frequências do sexto nível já tenham feito automaticamente o que é preciso. O trabalho no sétimo nível difere muito do trabalho no quinto, porque o curador é então muito mais ativo. No quinto nível, a tarefa principal do curador cifra-se em entregar-se e obedecer. No sétimo, o curador tem de ser muito ativo no respirar e no movimentar os dedos e as mãos, conquanto deva permanecer altamente sensibilizado e focalizado em um nível de alta frequência. É necessária muita focalização da mente e muito controle da respiração para alcançar o sétimo nível. Nesse nível, muito forte e elástica, a luz dourada, não raro,
dá a impressão de ser constituída de minúsculos fios de ouro extremamente fortes. Os guias do paciente vêm, com frequência, assistir aos tratamentos e ajudar. Se estiver alerta, você os verá entrarem na sala de tratamento com o paciente. A essa altura, eles costumam puxar o paciente para fora do corpo e cuidar dele de modo que sobrevenha uma profunda descontração e se realize o trabalho padrão. A experiência do paciente, de ordinário, é a de flutuar num estado pacífico. Habitualmente, ele só se dá conta de quão profundamente se moveu para um estado alterado de consciência ao levantar-se, ou ao tentar ficar de pé no fim do tratamento. O trabalho quetérico padrão, que reestrutura a 7ª camada com luz dourada, consiste em 2 partes principais: limpeza e reestruturação da estrutura de grade dos órgãos, músculos, nervos ou outras partes do corpo, e limpeza e reestruturação dos chakras. As mãos do guia trabalham diretamente através das mãos do curador de modo velado. Os guias descem sobre os ombros e para as mãos e os braços do curador. Minúsculos fios de ouro saem dos dedos do curador, que se movem rapidissimamente, como se fossem guiados. Os movimentos dos fios de ouro são muito mais rápidos ainda que os movimentos intrincados e célebres dos dedos do curador. Em ordem a reestruturar a grade quetérica de um órgão, os guias costumam retirar do corpo a estrutura de grade do órgão. Isso, porém, só acontecerá se a consciência do paciente o permitir. Refiro-me à consciência mais profunda, e não à percepção consciente. Nesses momentos, o paciente, num estado alterado, comunica-se com os guias, coisa de que ele pode lembrar-se, ou não, depois de voltar para o corpo. A reestruturação do órgão quetérico padrão. As mãos do curador se moverão com tremenda força de luz e uma forte irrupção de energia para remover o campo quetérico do órgão. O órgão, então, flutua acima do corpo, onde é limpo e reestruturado por movimentos dos dedos mais rápidos ainda, que tecem a grade etérica azul no padrão dourado com fios aurealvos. O espaço no interior do corpo é limpo e esterilizado com luz antes que o órgão seja recolocado no lugar. Completadas a reestruturação e a esterilização, o órgão simplesmente desliza de volta ao corpo. Parece até que está sendo sugado para dentro. Em seguida, é costurado no lugar e repleto de luz azul, que o ativa. A área, então, costuma encher-se de uma luz branca macia, suavizante, que atua como anestésico interno. Finalmente, toda a área se envolve, quase sempre, numa bandagem de energia dourada protetora. Exemplos de um tratamento dessa natureza mostram as figuras 2216 e 2217. Recebi um telefonema de uma cliente que tinha um caroço no seio. Os médicos não sabiam dizer se tratava de uma infecção ou de um tumor. Tinham tentado aspirá-lo, mas sem êxito, e, portanto, haviam programado uma cirurgia. Enquanto eu conversava com ela ao telefone, veio-me logo à mente a imagem de um caroço vermelho escuro no seio esquerdo, com pontos cinzentos carregados que se estendiam até debaixo da axila, onde deveriam estar localizados os nódulos linfáticos. Para pôr à prova minha visão, perguntei-lhe se o caroço se localizava no seio esquerdo, um pouco abaixo e à esquerda do mamilo. Quando ela disse que sim, afirmei-lhe estar inteiramente segura de que não era um câncer, mas alguma espécie de infecção semelhante à mastite. Pude dizer-lhe isso por causa do vermelho escuro da cor, indicativa de infecção. Ouvi também os guias me dizerem que se tratava de uma forma de mastite. Entretanto, vi igualmente os nodos linfáticos auxiliares, de um cinza muito escuro. Isso me perturbou. Expliquei-lhe que o problema principal não era o caroço no seio, mas os nodos linfáticos bloqueados, e que ela precisava efetuar uma limpeza de todo o corpo e do sistema em tela. Por ocasião da cirurgia, poucos dias depois, os médicos retiraram as glândulas mamárias infectadas e diagnosticaram uma mastite, devida aos nodos linfáticos bloqueados. Quando ela chegou para submeter-se ao tratamento, 3 dias após a operação, seu sistema parecia muito obstruído. Apresentava uma obstrução maciça do sistema linfático, espalhada por todo o corpo, que se traduzia por áreas verde escuro de cada lado do externo e do lado esquerdo do abdômen. Todo o campo estava ligeiramente cor de cinza. A área vermelha no seio esquerdo ficara bem mais clara, deixando apenas a cicatriz, que se evidenciava por um traço vermelho brilhante na aura, com um vermelho mais claro à sua volta, resquício da operação. Depois que a quelação normal e o trabalho de limpeza foram feitos nos corpos inferiores, os guias retiraram todo o sistema linfático e limparam-no antes de recolocá-lo no lugar,
da maneira já descrita, figura 22:16. Todo o torso foi recarregado e blindado, primeiro com luz azul e logo com luz dourada, deixando o sistema linfático, na 7ª camada, com uma aparência clara e áurea. O traço vermelho desaparecera. Note-se que a figura 22:16 mostra os guias trabalhando através do curador, limpando o sistema linfático, tendo os guias da paciente junto à sua cabeça, segurando-a fora do corpo, ao mesmo tempo que o trabalho padrão estava sendo feito. B. Reestruturação do chakra quetérico padrão. Uma sequência semelhante ocorre na estruturação do chakra, embora os chakras nunca sejam removidos. Existem várias maneiras principais de se lesarem os chakras. Eles podem ser rasgados e abertos, a tela sobre eles pode ser danificada, um vórtice pode ser obstruído e ter desacelerado o seu movimento giratório, a ponta do chakra pode não estar assentada corretamente na área do coração ou da raiz, ou um vórtice pode estar saindo ou caindo pesadamente, com a aparência de uma mola arrebentada. Todo o chakra pode quase ter desaparecido, ou uma pequena parte dele pode ter sido afetada. No caso de Mary, por exemplo, com a hérnia do diafragma, um dos pequenos vórtices do plexo solar tinha a típica aparência de uma mola quebrada. Se quiser curá-lo, você terá de empurrá-lo para dentro e costurá-lo, reestruturar a tela de proteção e dar-lhe uma cobertura protetora a fim de permitir-lhe curar-se num determinado período de tempo. Tudo isso é feito enquanto os guias dirigem suas mãos e a luz curadora. Suas mãos se movimentarão automaticamente. Voltamos à paciente Mary, agora erguida para fora do corpo, num estado alterado, e entregue aos cuidados dos seus mestres espirituais. Desde que você concluiu o tratamento do 5º nível e pôde perceber o dilaceramento na 7ª camada, sabe que já é tempo de erguer a consciência até o 7º nível para trabalhar. Começa aumentando o ritmo da respiração nasal rascante. À medida que aumenta o ritmo da respiração, você se concentra, o mais que puder, na elevação da consciência. Não se preocupe com a hiperventilação. Você estará usando toda a energia que puxar para dentro na tentativa de curar. À medida que se eleva à 7ª camada, começa a experimentar a mente divina, onde tudo o que é se presume perfeito. Dali a pouco, uma luz de ouro principia a sair-lhe das mãos, enquanto os guias se religam através da 7ª camada, figura 22:17. Suas mãos se movimentam quase involuntariamente sobre o 3º chakra de Mary. Seus dedos se mexem o mais rápido possível. Você começa a ver os fios de luz dourada costurando o pequeno vórtice do chakra de Mary. Seus dedos mexem-se com extrema rapidez. Os fios dourados se movem milhares de vezes mais depressa. A luz dourada força o vórtice desfigurado a retomar a posição normal. Você não imagina a quantidade de energia que flui através de você. Pergunta a si mesmo se o seu corpo pode tolerá-la. E continua respirando enquanto o escudo protetor é reestruturado. Você quer saber se Mary observa tudo isso, desejosa de conhecer o que está acontecendo, mas não pode falar. Há muita coisa para fazer a fim de manter todo o seu ser concentrado. Finalmente, o trabalho termina e o chakra volta ao normal. Sua respiração se desacelera. Você se sente feliz por estar tudo acabado. Talvez lhe doa a mão, mas você se sente maravilhoso. Muito rapidamente, proceda à quelação através dos chakras superiores e coloque-se à cabeceira da mesa de massagens. Ponha as mãos de cada lado da cabeça de Mary, com toda a delicadeza. Faça correr energia para as têmporas dela, a fim de eliminar qualquer desequilíbrio remanescente para a direita ou para a esquerda. Agora que a 5ª e a 7ª camadas estão reestruturadas e podem conservar a forma áurica, é tempo de recarregá-la no 6º nível, com amor celestial. 6. Cura do nível celestial. 6ª camada do campo áurico. Para curar na 6ª camada do campo áurico, você trabalha primeiro através dos chakras do coração, do 3º olho e da coroa. Coloque as mãos em concha sobre o 3º olho do paciente com os dedos juntos e os polegares cruzados um sobre o outro. Eleve suas vibrações para alcançar a luz e, a seguir, deixe-a fluir de cima para baixo através e diante de você, até a área central do cérebro do paciente. Figura 22:18. Procure alcançar psiquicamente a mais alta realidade espiritual que conhece, primeiro estabelecendo conexão, através do coração, com o amor universal e, em seguida, tentando alcançar a luz com essa consciência. É muito importante passar pelo coração e esperar até entrar num estado de amor universal antes de subir pela coroa, pois, não sendo assim, o tratamento pode tornar-se muito mental. Cumpre que ele seja acompanhado de um profundo amor
a cada partícula do ser do paciente, nesse caso, Mary. O fato de estar ligado à consciência messiânica ou ao amor universal supõe a conservação de alguém no coração e a entrada num estado de total aceitação e vontade positiva em relação ao bem-estar e à existência continuada desse alguém. Trata-se de uma celebração em amor da existência da pessoa. Isso quer dizer que você precisa entrar nesse estado de ser, e não apenas imaginá-lo. Mantendo esse estado, procure alcançar a luz e a mais alta e ampla realidade espiritual que pode experimentar. A fim de elevar suas vibrações, use os princípios ativos e receptivos. Primeiro, diligencie simplesmente aumentar a frequência das vibrações, através da respiração, arranhando a parte traseira da garganta com o ar, através do foco de meditação e procurando alcançar a luz com o olho da mente. Subjetivamente, o mesmo é olhar para a luz e tentar atingi-la. Você se sente mais leve e menos apegado ao corpo à medida que se ergue, como se uma parte da sua consciência, literalmente, subisse espinha acima e se esticasse desde o seu corpo para entrar na luz branca. Seus sentimentos tornam-se mais e mais deleitáveis, à medida que você entra na luz e sente, mais e mais, a segurança e o amor universais envolvendo-o e impregnando-o. Sua mente se expande e você compreende conceitos amplos que não entenderia num estado normal. Pode aceitar uma realidade maior, e é mais fácil para os guias transmitir conceitos através de você, porque você já não é tão preconceituoso no que concerne à natureza do mundo, isto é, eliminou algumas obstruções do seu cérebro. Cada passo que você dá para cima, dentro da luz, libera-o ainda mais. Praticando através dos anos, você será capaz de canalizar energias e conceitos cada vez mais elevados. Agora que você obteve, em certo grau, a capacidade de elevar-se, pare de tentar alcançar e deixe que a luz branca lhe permeie o campo áurico, elevado a uma vibração que se harmoniza com a luz branca. Ela fluirá, através do seu campo, para o campo do paciente. Depois que a luz branca tiver fluído de cima para baixo e entrado na área central do cérebro do paciente, e depois que as vibrações dessa área forem alçadas a essa frequência, suba para o nível seguinte de vibração. Quando o paciente tiver alcançado esse nível, suba para o seguinte, e assim, gradativamente, a área central do cérebro do paciente se iluminará. A aura do paciente se encherá de luz aurealva impregnada de cores opalescentes. Às vezes, durante essa fase do tratamento, o paciente vê imagens espirituais ou adormece. No meu entender, isso significa simplesmente que ele ainda não tem capacidade para reter a lembrança da experiência quando volta ao estado normal da realidade. Algum dia, quando ele tiver a mencionada capacidade, esse processo o ajudará a desenvolvê-la. Por ser muito forte essa maneira de canalizar, você precisa sacudir levemente as mãos a fim de romper a conexão com o sexto chakra antes de passar à fase seguinte do tratamento. Depois de iluminar a área do tálamo e encher a aura de luz branca, em havendo tempo, costuma executar algum trabalho direto sobre os níveis exteriores da aura, com as palmas das mãos viradas para cima, traçando caminhos com os dedos. Penteie os raios de luz do corpo celestial, num movimento que se parece com o de correr os dedos pelos cabelos quando você os afasta da cabeça. Comece com as mãos próximas da pele e faça movimentos para fora, perpendiculares ao corpo, como se estivesse levantando a aura. Isso proporciona ao paciente uma sensação de luz e realça o corpo celestial, acrescentando-lhe a luz e ampliando-o. Se tiver tempo, tente fazê-lo. Mary gostará. 7. Selando o nível quetérico padrão. Depois que o nível celestial estiver iluminado e ampliado, passo para o nível quetérico, que tem forma de casca de ovo e parece proteger a aura. Aliso e fortaleço essa forma, movimentando as mãos por cima do seu bordo externo. Ela pode ser demasiado estreita ao redor dos pés, demasiado larga em outros lugares. Pode ter caroços ou faixas restritivas. Algumas dessas faixas se relacionam com existências passadas e serão discutidas no capítulo 24. Em determinados lugares, pode ser flácida e até apresentar rasgões ou buracos. Tudo isso há de ser consertado, e a forma toda precisa recuperar o formato de ovo com uma casca bonita e firme. Faço essas coisas com uma simples manipulação. Desmancho os caroços alisando-os. Havendo necessidade de luz, faço a energia penetrar a forma, até que ela se ilumine. Se ela precisa ser fortalecida, impregno-a de energia fortalecedora. Os níveis externos da aura se movem e são manipulados com facilidade, de modo que essa parte do tratamento requer pouco tempo. Para completar o tratamento do 7º nível da aura, estendo os braços por cima da cabeça do paciente e junto às mãos.
Estas se encontram cerca de 76 centímetros acima da cabeça, no escudo, em forma de casca de ovo da aura. Faço então amplo e extenso movimento ao redor de todo o corpo do paciente. A mão esquerda se move para a esquerda e a direita para a direita. A energia flui desde um arco formado por minhas mãos estendidas acima da cabeça até abaixo dos pés do paciente, ressaltando todo o 7º nível da aura. Enquanto movimento lentamente as mãos para descrever um círculo de luz dourada à volta do peito do paciente, fortaleço todo o nível da casca de ouro da aura. 7. Selando o nível quetérico padrão. Depois que o nível celestial estiver iluminado e ampliado, passo para o nível quetérico, que tem forma de casca de ovo e parece proteger a aura. Aliso e fortaleço essa forma movimentando as mãos por cima do seu bordo externo. Ela pode ser demasiado estreita ao redor dos pés, demasiado larga em outros lugares, pode ter caroços ou faixas restritivas. Algumas dessas faixas se relacionam com existências passadas e serão discutidas no capítulo 24. Em determinados lugares pode ser flácida e até apresentar rasgões ou buracos. Tudo isso há de ser consertado, e a forma toda precisa recuperar o formato de ovo, com uma casca bonita e firme. Faço essas coisas com uma simples manipulação. Desmancho os caroços alisando-os. Havendo necessidade de luz, faço a energia penetrar a forma, até que ela se ilumine. Se ela precisa ser fortalecida, impregno-a de energia fortalecedora. Os níveis externos da aura se movem e são manipulados com facilidade, de modo que essa parte do tratamento requer pouco tempo. Para completar o tratamento do 7º nível da aura, estendo os braços por cima da cabeça do paciente e junto às mãos. Estas se encontram cerca de 76 centímetros acima da cabeça, no escudo, em forma de casca de ovo da aura. Faço então amplo e extenso movimento ao redor de todo o corpo do paciente. A mão esquerda se move para a esquerda e a direita para a direita. A energia flui desde um arco formado por minhas mãos estendidas acima da cabeça até abaixo dos pés do paciente, ressaltando todo o 7º nível da aura. Enquanto movimento lentamente as mãos para descrever um círculo de luz dourada à volta do peito do paciente, fortaleço todo o nível da casca de ouro da aura. Feito isso, rompo a conexão entre o meu campo e o campo do paciente sacudindo vivamente as mãos, mas sem brusquidão, e passo para o seu lado direito. Volto a estabelecer conexão com a 7ª camada desde o exterior. Quando fazia o tratamento antes disso, eu estava ligada ao sistema de energia. Agora que me afastei, já não faço parte desse fluxo. Colocando delicadamente as mãos sobre o exterior da 7ª camada da casca de ovo, reverencio em silêncio minha paciente e devolvo-lhe o tratamento. Reverencio a pessoa que ela é, o seu poder de criar saúde e equilíbrio na vida, e minha pequena participação em recordar-lhe a identidade. A seguir, rompo o contato com o campo outra vez, sento-me e volto ao estado de consciência desperta normal. Na ocasião em que entro no tratamento da 7ª camada, também me encontro num altíssimo estado alterado de consciência. Volto ao meu corpo, como se enfiasse a mão numa luva. Concentro-me em estar dentro de cada parte do meu corpo. Reverencio minha encarnação, que sou e o que vim fazer aqui. Deixo minha energia de cura, de que posso precisar, passar pelo meu corpo nesse momento. Esse último processo ajuda o curador a liberar o paciente, de modo que não o carregará consigo a semana inteira. É bom também reverenciar o eu dessa maneira, de tal sorte que o trabalho do tratamento se integre na vida pessoal do curador. Isso nem sempre é automático porque, durante grande parte do tempo gasto no tratamento, o curador se acha num estado alterado de consciência. Às vezes até nos dá a impressão de que aquele indivíduo bondoso que está fazendo todo aquele bom trabalho é outra pessoa. Descobri que a maioria dos curadores que conheço tem uma vida difícil e precisa reverenciar-se por isso, em lugar de julgar-se pelas experiências. Acredito que tudo isso faz parte do treinamento para aprender amor e simpatia. Refaça agora o que ficou dito acima. Passe para o lado direito de Mary. Faça um ligeiro contato com a sua 7ª camada desde o exterior. Reverencie-a, transfira e devolva-lhe a cura. Sente-se longe de Mary em algum lugar da sala de tratamento. Entre de novo em seu próprio corpo. Reverencie-se e reverencie o propósito que o anima. O paciente, por via de regra, precisa descansar um pouco depois de uma sessão de tratamento, e provavelmente ficará tonto por algum tempo. Essa é uma boa ocasião para você fazer um breve registro do tratamento e da cura para referência futura. Se tiver sido feito um trabalho etérico padrão, insisto em que o paciente não faça nenhuma espécie de exercício físico, descanse e coma muito bem durante um prazo mínimo de 3 dias.
Após breve repouso, peça a Mary que se sente na borda da mesa por alguns minutos antes de levantar-se, porque poderá sentir tonturas. Ela se mostrará curiosa sobre o que você fez. A essa altura, é importante não voltar em demasia à mente linear, uma vez que isso a tiraria do estado alterado de consciência. Explique em poucas palavras o que foi feito, apenas o bastante para satisfazê-la, mas não o suficiente para perturbar-lhe o estado de relaxamento. Durante o tratamento, você provavelmente se dará conta de qualquer outro trabalho de que Mary possa precisar. Nesse caso, discuta o assunto com ela e recomende-lhe que volte dali a uma semana, se for necessário. Você acaba de concluir um tratamento completo. Sente-se maravilhosamente bem. Beba e dê a Mary para beber um copo cheio de água de fonte. A figura 2220 mostra a aura da sua paciente Mary após a cura. Compare-a com a aura antes do tratamento, tal como a vê na figura 22.4. Este é o esboço de um tratamento básico de pleno espectro. Na primeira parte do tratamento, na quelação e na limpeza antes do trabalho padrão, canalizo informações verbais dos guias do paciente que vieram participar da cura. O paciente pode perguntar, que os guias respondem. Entretanto, logo que começa o trabalho padrão, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O trabalho padrão energético de alta concentração dá-me simplesmente a impressão de monopolizar a maior parte da minha capacidade cerebral. Também faz bem ao paciente nesse momento entrar num estado profundo de descontração que o falar interrompe. Recebo continuamente novo treinamento dos guias. Assim que aprendo a trabalhar num nível, eles me passam para o nível seguinte. Por vezes, um novo grupo de curadores espirituais aparece para trabalhar através de mim. 8. Cura nos níveis cósmicos da aura. 8ª e 9ª camadas do campo áurico. Há pouco tempo, comecei a ver 2 níveis do campo áurico acima do padrão dourado, que se me afiguram de natureza cristalina, e vibrações muito finas e muito altas. Em certo sentido, tudo o que existe abaixo da 7ª camada é um veículo que nos guia e apoia em todo o correr da existência, incluindo as faixas das vidas passadas no quetérico, que representam lições cósmicas para cujo aprendizado encarnamos nesta existência. A 8ª e a 9ª camadas no nível cósmico estão, contudo, além disso. Relacionam-se com o que somos fora desta existência. Somos almas que encarnam, vida após vida, progredindo lentamente no caminho evolutivo que nos aproxima de Deus. Nas 7 camadas inferiores do campo de energia se armazenam todas as experiências que temos tido nesta existência, como também todos os projetos de possíveis experiências que programamos ao planejá-la. Também criamos constantemente novas experiências. E porque temos livre-arbítrio, nem sempre concordamos em passar por todas elas. As outras pessoas também têm livre-arbítrio, de modo que a possibilidade da experiência é um assunto complexo. Em outras palavras, as experiências possíveis são muito mais numerosas do que as que realmente experimentamos. Todas as experiências possíveis ou realidades prováveis estão guardadas no campo de energia, e todas se destinam a ensinar à nossa alma lições que decidimos aprender. Às vezes, as experiências possíveis já não são relevantes para o crescimento da alma e precisam ser retiradas da aura, o que se faz a partir do seu 8º nível. Como se o curador se projetasse além das dimensões desta existência, depois chegasse às 7 camadas inferiores e simplesmente retirasse a experiência possível, com o que denomino o escudo do 8º nível. A. O escudo do 8º nível. Usa-se o escudo do 8º nível para remover algum trauma desta existência que esteja obstruindo severamente o desenvolvimento da pessoa, ou simplesmente já não seja necessário. Vale dizer, já não sirva ao propósito de ensinar nenhuma lição de alma que a pessoa tenha pretendido aprender. É a consciência superior do paciente, e não o nível da personalidade, que decide quando se faz preciso um escudo do 8º nível. Durante quase todo o tempo, o paciente não se dará conta disso. Mas às vezes, os que ouviram falar no efeito vigoroso do escudo do 8º nível solicitam-no. De ordinário, isso não funciona. O escudo só será dado ao curador pelos guias quando for conveniente. Suspender um trauma antigo do campo de alguém pode ser muito chocante. Às vezes, faz-se mister um escudo para proteger o indivíduo da maior liberdade que ele experimenta quando se levanta um trauma antigo do seu corpo. Basicamente, o processo consiste em colocar o curador no escudo na aura do paciente, obrigando, ou melhor, lisonjeando o trauma a fim de persuadi-lo a sair, e enchendo o buraco deixado pelo trauma com a luz rósea do amor incondicional e selando-o em seguida. O paciente terá tempo, então, de curar-se e acostumar-se ao fato de ter levantado um fardo que carregou durante anos. O que não é tão fácil quanto você pode imaginar, a liberdade assusta.
Finalmente, o escudo se dissolve à medida que a pessoa desenvolve uma experiência positiva para substituí-lo. O processo da colocação de um escudo é muito complicado e, de ordinário, ocorre depois da limpeza geral e de algum trabalho padrão. A decisão de fazê-lo nunca é tomada pelo curador, senão sugerida pelos guias. O escudo, que parece ser um pedaço azul chato de luz, de qualidade muito impermeável e durável, ajusta-se ao longo da borda inferior do chakra, logo acima do trauma, e coloca-se na raiz do chakra. A mão esquerda faz uma abertura a fim de colocar o escudo. Para isso, seu campo de energia penetra profundamente o corpo até a raiz do chakra, ao passo que a direita o coloca lentamente no lugar. Esse movimento é supervisionado pelos guias. O escudo se projeta para fora da borda inferior do chakra e se estende até a área traumatizada, numa posição angular em relação ao corpo. Sua extremidade inferior se abre para proporcionar saída ao trauma. A mão esquerda prende o escudo e não se mexe durante todo o processo de colocação do escudo e saída do trauma, visto que separa a parte anatômica superior do campo áurico daquilo que está sendo trabalhado, e serve de entrada aos guias para manter essa parte do campo separada da área em que se localiza o trauma. Ao mesmo tempo, os guias pessoais do paciente o retiram do corpo a fim de protegê-lo e doutriná-lo. Colocado o escudo, o curador estende a mão direita debaixo dele e principia a comunicar-se com a consciência de energia do trauma, no intuito de persuadi-la a sair dali, lembrando-lhe a conexão com Deus. Esse método de cura desde um nível tão alto difere muito daquele com que removemos obstruções do campo a partir dos níveis inferiores. Ligando-se diretamente à consciência da energia do trauma, que está pronto para sair, o curador lhe proporciona a saída, através da colocação do escudo. O trauma sai espontaneamente. Qualquer atitude compulsória simplesmente desfaz o processo e obriga o curador a recomeçar. Esse método permite que todo o trauma saia. No tratamento a partir das camadas áuricas inferiores, muitas vezes as obstruções do campo são antes assinaturas energéticas do trauma, do que a energia do próprio trauma. Num sentido, no nível mais alto do tratamento, trata-se o trauma como se ele tivesse seu próprio ser, visto que é uma parte integrante da consciência da energia. Quando o trauma sai, todos os seus efeitos saem também, e o paciente já não precisa lidar com ele. O escudo faculta uma suave integração da mudança à vida do paciente e impede qualquer distúrbio que nela ocorreria se o paciente não estivesse escudado. Quando o trauma sai, os guias, afetuosos, pegam-no e enchem-no de luz. Depois que todo o trauma tiver saído, a área é cauterizada com ouro ou luz branca, e a cavidade é preenchida com a luz rósea do amor sem condições. Religa-se então o novo campo róseo ao campo que o circunda e que continua localizado debaixo do escudo. A área de saída, aberta na base do escudo, cobre-se de um selo de ouro, que se deixa no lugar. O curador, em seguida, desprende a mão esquerda do escudo que fica lá dentro. Lentamente, ele mergulha a energia da mão direita onde está assentada a energia da mão esquerda, liberando esta última, que é usada para integrar a nova área reestruturada e escudada ao resto do campo áurico do paciente. O curador movimenta devagar a mão esquerda através da parte superior do corpo áurico, religando os campos. Depois de colocar o escudo, o curador fortalece a principal corrente vertical da aura, fazendo passar por ela a luz dourada que pulsa. O paciente entra de novo, lentamente no corpo. Nisso pode consistir todo o tratamento. O curador desce ao tratamento do 6º nível para aumentar a serenidade do paciente, ou simplesmente encerra o tratamento com o 7º. O maior desafio para mim nesse tipo de trabalho tem sido aprender a sentar-me e convencer o trauma a sair, o que é muito diferente de tirá-lo com uma concha, ou puxá-lo, ou soltá-lo com vibrações altas. É difícil subir acima da 7ª camada e ali permanecer num estado de paz e alinhamento completo com a vontade de Deus. Precisamos controlar a respiração com lentas e longas inspirações e expirações, e manter a mente concentrada na obediência total à vontade divina. A centelha divina existe em todas as células do ser de uma pessoa e segue rigidamente a vontade de Deus. O curador tem de ficar dentro da centelha divina. Em outras palavras, é preciso que eu fique com o trauma e faça contato com a consciência da energia enquanto estou alinhado com a vontade do Onipotente, e recorde a cada célula do trauma e a todas as células do corpo que elas carregam consigo uma centelha de Deus. Recordo-lhe que ela é Deus, luz e sabedoria, e por conseguinte, flui inflexivelmente e identifica-se com a vontade universal. Não se trata de uma coisa fácil de fazer. No princípio, eu tendia a começar puxando. Se o fizesse,
Estaria mostrando que a minha vontade se convertera num empecilho e que eu caíra para um nível inferior. Isso derrubaria todos os guias do meu corpo, e todo o meu corpo estremeceria. Ou eles me saiam do corpo como um sinal, ou não podiam tolerar a vibração de baixo nível da minha vontade. Teríamos, então, de começar tudo de novo. Faz-se mistério um escudo do 8º nível quando os pacientes são incapazes de suportar a liberdade causada pela suspensão de um trauma de toda a vida numa sessão de tratamento. O mais provável é que eles propendam a encher esse espaço com outra experiência negativa. Fiquei abismada certo dia ao testemunhar uma coisa dessas. Completada a cura, quando o paciente já calçava os sapatos, de repente todo o campo dourado reestruturado despedaçou-se diante dos meus olhos. No meu assombro, pensei: como foi que você fez isso tão depressa? Eu quis recolocá-lo imediatamente na mesa, mas compreendi que isso não estava certo e que havia mais alguma coisa envolvida no caso. Mais tarde, Emmanuel, mestre espiritual canalizado através de minha amiga Pat Rodegast, de Vitalis, contou que o paciente sabia agora que, na realidade, não poderia aceitar o que dissera querer, pois não estava pronto para enfrentar certos aspectos de sua vida relacionados com a cura. Isso significaria ter de enfrentar questões muito dolorosas, e ele não queria fazê-lo. Pouco depois dessa experiência, aprendi a colocar o escudo. Compreendi também que não poderia oferecer-me para ministrar outro tratamento a essa pessoa, o que seria colocá-la diante da sua decisão negativa e possivelmente piorar as coisas. Só posso esperar que ela chegue ao lugar em si mesma em que decidiu enfrentar esses problemas externos à sua vida, quando talvez decida procurar um tratamento, e nós poderemos colocar o escudo a fim de que ela se proteja da suspensão do fardo enquanto se cura internamente. Depois disso, o escudo se dissolverá, e ela, aos poucos, será capaz de suportar o aumento de liberdade. A figura 22-21 mostra um exemplo interessante da cura por um escudo. A paciente, a quem chamarei Betty, mulher de negócios, era uma cliente de terapia. Morrera-lhe a mãe quando ela contava 3 anos de idade. Na ocasião em que começou a fazer terapia comigo, alguns anos atrás, não tinha a menor ideia da aparência de sua mãe natural e não se lembrava de lhe ter visto sequer um retrato. No transcorrer da terapia, conseguiu arranjar retratos da mãe e começou a religar-se e relacionar-se com ela. Isso ajudou-a a desenvolver o amor próprio, visto que a mãe natural passou a ser uma realidade para ela. Nunca fora capaz de aceitar a madrasta, mas o processo também a ajudou a melhorar suas relações com a nova esposa do pai. Ela carregava no peito muita dor pela perda da mãe natural. Certo dia, após vários anos de terapia, ela me perguntou por que eu nunca lhe administrara um tratamento. Respondi que a razão era porque ela era muito saudável. Nesse momento, contudo, os guias me lembraram o uso do novo escudo que eu acabara de aprender a colocar. A sessão seguinte foi de tratamento. Depois de passar pelo processo normal de quelação e limpeza, e depois de verificar-lhe o nível padrão, que não necessitava de trabalho algum, os guias passaram a colocar o escudo e a remover o trauma causado pela perda da mãe quando ela era criança. Fiquei muito emocionada ao ver a mãe aparecer em forma de espírito, apoiada por seus próprios guias. Em vez de um grupo de guias recebendo e iluminando a substância da consciência da energia do trauma, vi a mãe dela recebê-la com amor. Veja a figura 22-21. Nesse ínterim, os guias da minha paciente haviam-na puxado para fora do corpo, a fim de protegê-la e doutriná-la. Na fase seguinte do processo do escudo, os guias encheram a cavidade esvaziada do trauma com a luz rósea do amor. O tratamento prosseguiu, então, com a selagem da base do escudo com luz dourada, como se vê na figura 22-22. Em seguida, religamos a área escudada à metade superior e inferior do campo áurico. Feito isso, intensificamos a principal corrente de força vertical do corpo. Quando tudo terminou, o trauma seguro pela mãe transformara-se em luz branca. B. Tratamento. No 9º nível da aura. Conheço muito pouco esse processo. Quando vejo os guias trabalhando desde esse nível, tenho a impressão de que eles retiram todo um lado dos corpos de energia da pessoa, e todos os campos com ele, e colocam um novo conjunto. Tudo isso parece à minha vista luz cristalina. Quando realizado, o processo tem por efeito curar o paciente muito depressa. Tenho a impressão de que se trata de uma reencarnação no mesmo corpo, sem passar pelas experiências do parto e da infância, para estabelecer as tarefas da vida. Fui testemunha disso algumas vezes. Grupos de guias. Afigura-se-me às vezes que diversos grupos de guias trabalham em níveis diferentes, e, em outras ocasiões, tenho a impressão de que os mesmos guias trabalham em níveis diferentes.
Os grupos de guias que trabalham em níveis diferentes parecem ter características distintas. Os que trabalham no nível astral preocupam-se, primeiro que tudo, com as questões do coração e do amor. Muito confortadores, afetuosos e zelosos, falam poeticamente e nos ensinam a amarmos a nós mesmos com todos os nossos defeitos, etc. Os guias que executam o trabalho quetérico e etérico padrão dão-me a impressão de muita seriedade e atividade e de quererem trabalhar. Interessam-se pelo padrão perfeito e pelo tratamento eficiente. Não parecem ter muitos sentimentos, mas ao mesmo tempo apoiam e aceitam plenamente os pacientes. São mais diretivos. Os guias do escudo do 8º nível dão a impressão de grande aceitação e paciência infinita com amor. Os guias do 9º nível, difíceis de serem percebidos, pelo menos para mim, são um tanto ou quanto impessoais, forma de realização da sessão de tratamento. Como ajuda para o novo curador, enumerarei mais uma vez a forma de realizar a sessão em rápidas palavras. Em seguida, apresentarei uma análise da sessão de tratamento que deverá ajudá-lo a averiguar onde precisa praticar e onde precisa fazer o próprio trabalho de crescimento pessoal. 1. Antes da entrada do cliente, alinhe-se com a luz. Abra os chakras, utilizando métodos ensinados na sessão que intitulei de Canalizando para Curar. 2. Preste atenção aos motivos que levaram o cliente à sua presença. Por que foi ele guiado especificamente para você? O que é que você tem para dar-lhe? Abra o seu repertório interior. 3. Explique o que está fazendo. 4. Analise o fluxo de energia no sistema do paciente. Quais são as principais obstruções? Como é que o paciente utiliza a sua energia? Como a dirige mal? Quais são os resultados da má direção a longo prazo? Qual é a sua principal defesa? Veja os capítulos 9, 10 e 12. 5. Meça os chakras com um pêndulo. Registre. Veja o capítulo 10. 6. Afine-se e alinhe-se com a luz. Faça uma afirmação. Alinhe e equilibre seu sistema de energia com o do cliente. Tome consciência dos seus guias, se já não o fez. Periodicamente, durante a sessão, realinhe e equilibre o seu sistema com a luz, com os seus guias e com o sistema do cliente. 7. Interprete as leituras do chakra enquanto corre energia através dos pontos de reflexo solar dos pés. Encontre o equilíbrio da razão, da vontade e da emoção. O principal centro fechado. O principal centro aberto através do qual a pessoa trabalha para lidar com problemas e abrir os chakras fechados. Encontre as principais saídas. Leia psiquicamente qualquer informação que possa captar. Qual foi a causa iniciadora da doença? Quais são as qualidades elevadas do eu para as quais você precisa apelar a fim de ajudar a pessoa a curar-se? Veja os capítulos 9, 10 e 12. 8. Proceda à quelação dos chakras dos corpos áuricos inferiores, enquanto esquadrinha os sistemas do corpo. Se você for principiante, pule para a fase 16. Depois de mais prática, adicione as fases 9, se necessário, 10 e 11. Depois que perceber a 5ª, a 6ª e a 7ª camadas do campo, poderá cumprir as fases 12, 13, 14 e 15. 9. Proceda a uma limpeza da espinha. 10. Trabalhe diretamente nos lugares para os quais for atraído. Escolha entre os vários métodos que conhece. Ao fazê-lo, observe o estado emocional do paciente. Ele absorve energia ou a bloqueia emocionalmente? Esteja com ele. Passe com ele através dos bloqueios. Deixe que os seus guias o ajudem nas áreas mórbidas específicas. Preste atenção. 11. Limpe obstruções específicas nos corpos de energia inferior. 12. Se você sabe como, este é o ponto em que ocorre o trabalho etérico ou quetérico padrão. 13. Vá para o nível celestial. 6. Mande luz branca diretamente para a área central do cérebro. Eleve suas vibrações fazendo vibrar a pituitária. Quando as vibrações do paciente atingirem a altura das suas, suba ao nível seguinte e repita. Faça-o até que a área central do cérebro se ilumine. 14. Nesse ponto, se ainda não o fez, poderá ver os guias do paciente, anjos, visões, ou obter mensagens diretas para ele. Rompa delicadamente a conexão e feche a abertura. 15. Da posição em que você se encontra, à cabeceira da mesa, procure obter uma boa corrente vibratória para cima e para baixo, a partir do terceiro ventrículo e através da espinha, fazendo uso da técnica da mão dupla. 16. Nesse ponto, você poderá querer pentear o corpo celestial e o astral, sobretudo se o paciente estiver deprimido ou oprimido. 17. Intensifique e fortaleça a casca de ovo ou orbe.
18. Passe para o lado direito do paciente. Restabeleça contato com a 7ª camada. Reverencie o paciente e a sua força de autocura. 19. Rompa delicadamente a conexão, fechando todas as aberturas, e afaste-se do paciente. Dê a si mesmo alguns minutos para voltar ao seu corpo e ao plano da Terra. Deixe a energia de cura fluir através de você. Reverencie-se a si mesmo. Afirme a sua identidade e o seu trabalho. 20. Se o paciente saiu do corpo e necessita de ajuda para voltar a ele, puxe-o gentilmente para trás, agarrando-lhe os pés e sugando a energia na sua direção. 21. Depois de cada tratamento, lembre ao paciente a necessidade de tomar um copo grande de água fresca e faça o mesmo. Análise da sessão de tratamento. 1. O que aconteceu cronologicamente? Como transcorreu cada fase do tratamento? Quais foram as fases fáceis? Com qual delas você se preocupou? 2. Responda ao item 4, do formato da sessão de tratamento. 3. Responda ao item 7, do formato da sessão de tratamento. 4. Quais foram os processos internos do curador e do paciente? Você perdeu a sua centralização e talvez gastou energia onde não era necessário? Como? Relacione-os com as estruturas de caráter do curador e do paciente. 5. O que foi feito no tratamento? Você atingiu a luz interior do paciente? Qual era a natureza das qualidades do seu eu superior? Como você o sustentou e levou para fora? 6. Tomando por base o que está dito acima, que trabalho pessoal você precisa fazer? 7. Trace uma imagem antes e outra depois do fluxo de energia. 8. Que causa deu início à doença? Como você lidou com ela? 9. Tomando por base o que ficou dito acima, em que trabalho de tratamento você se concentrará na próxima vez? Qual é o seu prognóstico? Qual é a sua orientação em relação ao prognóstico? Revisão do capítulo 22. 1. Qual é a primeira coisa que faz um curador antes de principiar um tratamento? 2. O que quer dizer energia corrente? O que quer dizer quelação do corpo? 3. O que faz a quelação? 4. O curador controla conscientemente a cor da luz quando dirige energia para a quelação? Por que sim ou por que não? 5. Se o primeiro chakra do curador estiver fechado nos níveis inferiores do campo, será ele capaz de usar o vermelho efetivamente no tratamento? Por que sim ou por que não? 6. Para um paciente do coração, descreva a direção da quelação. Por que se faz dessa maneira? 7. Descreva o processo de limpeza da espinha. 8. Qual é a diferença entre dirigir a energia com uma das mãos, com as duas mãos separadas, ou com as duas mãos juntas? 9. No caso de tratamento do 5º nível, que acontecerá se você não seguir a orientação e movimentar as mãos antes que os guias tenham terminado? 10. Cite as 3 maneiras com que uma pessoa dilacera a 7ª camada. Consulte também o capítulo 15. 11. Se houver um dilaceramento na aura em toda a extensão do campo, quais as camadas que precisam ser costuradas? 12. O vazamento de energia cessará se você for incapaz de alcançar o interior e costurar a 7ª camada se ela estiver rasgada? 13. A quelação conserta um campo áurico rasgado? 14. Por que o paciente deixa o corpo para o trabalho na 7ª camada? 15. No tratamento com luz branca, como focalizamos nossa energia e nossa consciência? Onde você mantém a atenção? Como leva